meus irmãos e irmãs, temos a oportunidade de nos encontrarmos mais uma vez para partilhar a Palavra de Deus. 32º domingo do tempo comum. Estamos bem próximos de encerrar o ano litúrgico e assim então contemplar o grande mistério de Deus através da celebração no último domingo, 34º, da solenidade do Cristo como Rei do Universo. Por isso, esses últimos domingos, a Palavra de Deus evidencia todo o aspecto escatológico da plenitude da vida eterna, da participação plena em Deus. E é justamente isso o tema deste 32º domingo, trazendo-nos o tema da ressurreição, da liturgia celeste, do destino da vida, da crença na ressurreição e na vida eterna. Na primeira leitura do livro dos Macabeus, nós vamos ver o quanto a fidelidade e a lei é levada até as últimas consequências, à morte, ao martírio, mas mantendo a essência da fidelidade a esta palavra. A primeira leitura mostra para nós uma mulher e seus filhos que são torturados e são mortos para então fringir e superar os limites da lei. Esta leitura ajuda-nos a pensar primeiro no sentido de viver a fé com determinação e ter consciência daquilo que lhe compete, ou seja, como alguém que assume uma posição religiosa e então poderá sofrer as consequências disso. Um segundo aspecto que aparece na primeira leitura de hoje é a consequência das perseguições atuais. Pela leitura nós podemos pensar em 3 pontos. O primeiro deles, violar a lei. Hoje há na sociedade aquela proposta de que tudo pode, faz que não tem problema, deixa a igreja do lado, deixa os princípios, deixa a fé do lado, não siga os mandamentos de Deus, siga a sua consciência, ou seja, tiram a consciência de uma vida ou de um sentido da vida em Deus. Crer parece ser errado, segundo o mundo de hoje. Um segundo aspecto é a consciência de arrancar os membros. Um dos filhos teve parte de seus membros arrancada. Por isso, nós pensamos em quantas mutilações a sociedade hoje quer fazer para aquele que tem uma fé. Mutilando a língua para que o anúncio não aconteça, mutilando os pés para que não haja o caminho, mutilando os olhos para que não se enxergue, mutilando os ouvidos para que não se ouça, mutilando as mãos para que então não possa agir. Um terceiro aspecto que a leitura nos lembra é justamente todo o sentido de roubar a esperança. Roubam a nossa esperança política, religiosa, econômica, familiar, de tantos problemas e tantas posições que assumem no dia de hoje, dizendo para nós, não existe mais esperança. E por isso a fé vem como elemento que se alimenta e que se desenvolve a partir de uma esperança escatológica, de crer na ação de Deus na nossa vida. A fidelidade, o testemunho, continua a impressionar como impressionou aquele rei e seus torturadores diante da fidelidade daqueles adolescentes. É possível permanecer fiel, é possível viver a sua fé celebrando esta esperança e esta confiança em Deus. Na segunda leitura, Paulo nos lembra do papel do Espírito Santo como um grande animador da fé. E nos lembra, acima de tudo, que o ânimo pode gerar em nós boas ações, ações as quais o mundo e a sociedade precisa, a partir do exemplo e do testemunho dos cristãos. Paulo nos lembra ainda e nos convida a rezar pelo anúncio da palavra, buscando a força, a fidelidade de sermos livres
dos maus e também dos perversos. E que, acima de tudo, a oração possa dirigir o nosso coração para Deus e para o encontro com os irmãos e irmãs. Por fim, meus irmãos, no Evangelho, nós temos a proposta de refletir sobre a ressurreição e a vida eterna. Os saduceus questionam Jesus a respeito da vida eterna. Os saduceus são pessoas da alta sociedade, ou eram pessoas da alta sociedade, membros das famílias sacerdotais, pessoas cultas, mas que não acreditavam na ressurreição e nem na esperança escatológica. Crer na vida eterna é elemento da nossa fé. E aprender a olhar a eternidade como nosso destino e como nosso prêmio. Nós, acima de tudo, olhamos para o céu com os sentimentos e com os conceitos terrenos. Desejamos encontrar pai, mãe, irmãos, amigos e viver aquela realidade que vivemos aqui no contexto terreno. A leitura de hoje convida-nos a entender que viver a eternidade é primeiro estar livre de toda esta temporalidade, desta necessidade humana. Viver a eternidade é ser bem-aventurado, ou seja, é ser feliz, é contemplar a graça de Deus, de poder então estar diante dele para adorá-lo, para glorificá-lo e para bendizê-lo. No céu nós estaremos livres das necessidades terrenas. Que o desejemos, que o busquemos e que, acima de tudo, a plenitude da nossa vida esteja nessa conquista do céu.